Imagina que você acorda amanhã cedo, olha para o teto do mesmo quarto de sempre, com a mesma sensação de sempre, aquela sensação pesada no peito que você já nem sabe mais se é cansaço ou se é a vida toda acumulada ali, e você pensa, mais um dia. Não com animação, não com propósito, só mais um dia. Esse foi exatamente o pensamento de Gabriel Mendes, numa manhã de terça-feira chuvosa em São Paulo, quando ele tinha 31 anos, um emprego que odiava, 180 reais na conta e uma dívida de quase 40 mil reais que crescia todo mês como uma trepadeira sufocando o que restava do seu sonho. E o que aconteceu depois disso vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida, porque a história de Gabriel não é sobre sorte, não é sobre herança, não é sobre o cara certo na hora certa. É sobre uma única decisão tomada num momento de desespero absoluto, que disparou uma cadeia de eventos tão poderosa que 4 anos depois, aquele mesmo homem que não tinha dinheiro para pagar o boleto do cartão, estava sentado na varanda de um apartamento próprio, com uma renda de mais de 25 mil reais mensais, investindo todo mês e pela primeira vez na vida adulta, dormindo em paz. Fica até o final, porque a história de Gabriel vai te ensinar lições que nenhuma faculdade nunca te ensinou e que os ricos passam de pai para filho em silêncio. Gabriel cresceu em Osasco, filho único de um mecânico e de uma costureira. A família não era pobre de passar fome, mas era pobre de possibilidade, sabe? Aquele tipo de pobreza que não te mata de fome, mas te mata de perspectiva. Desde cedo, o que ele ouvia era: dinheiro não é pra gente. Trabalha direito e você vai ficar bem. Gente da nossa família não nasce para ser rico. Essas frases foram sendo costuradas dentro da cabeça de Gabriel como se fossem verdades absolutas. E ele nem percebia que estava crescendo com uma programação mental que o manteria preso numa vida medíocre por décadas. Na escola, ele era um aluno mediano. Não era burro, longe disso, mas nunca se esforçou demais, porque desde criança foi convencido de forma sutil que não adiantava muito. Com 19 anos, entrou num curso técnico de informática porque era o que tinha a bolsa, não porque era o que ele queria. Com 22, conseguiu um emprego de analista júnior numa empresa de médio porte no centro de São Paulo. Com 25, foi promovido a analista pleno. Com 28, virou analista sênior. A vida seguia o trilho, mas o trilho levava a lugar nenhum. Ele ganhava 3.800 por mês. Morava de aluguel num apartamento de um quarto em Santo André, tinha um carro 2013 com prestação, cartão de crédito estourado, cheque especial sempre no limite e uma namorada, Camila, que ele amava de verdade, mas com quem nunca conseguia fazer planos concretos, porque o dinheiro nunca fechava. A grande virada começa, curiosamente, com uma humilhação. Numa sexta-feira de outubro, o chefe de Gabriel, um cara chamado Renato, convocou uma reunião para anunciar que tinham contratado um analista externo para liderar um novo projeto. Um cara 4 anos mais novo que Gabriel, com menos experiência na empresa, mas que chegou pedindo um salário 60% maior. Gabriel ficou sentado naquela sala de reunião com um sorriso congelado no rosto, fingindo estar bem, aplaudindo internamente a contratação, enquanto por dentro uma mistura de raiva, vergonha e uma angústia profunda tomava conta dele. Na hora do almoço, ele foi até o banheiro do escritório, trancou a porta do cubículo, sentou e ficou olhando para o chão por uns 10 minutos sem conseguir pensar em nada. Depois, pensou em muita coisa. Pensou nos anos que tinha dado para aquela empresa. Pensou no salário que nunca tinha pedido aumento. Pensou na conta poupança que nunca crescia. Pensou em Camila falando que queria casar, ter filhos, comprar um apartamento. Pensou nos seus pais que sempre trabalharam muito e chegaram na aposentadoria com quase nada.
E pela primeira vez na vida adulta, Gabriel Mendes se fez uma pergunta honesta, brutal e necessária. Eu estou construindo alguma coisa ou eu estou só sobrevivendo? A resposta veio imediata e ela doeu. Ele estava só sobrevivendo. Pior, ele estava sobrevivendo mal. E o que aconteceu na semana seguinte foi o começo de tudo. Naquela sexta mesmo, na volta do trabalho, enquanto estava no metrô apertado, sem se conectar no celular, sem ouvir música, apenas sentado com os próprios pensamentos, Gabriel tomou uma decisão que parecia pequena, mas era enorme. Ele decidiu que precisava aprender. Não sobre o emprego, não sobre tecnologia. Precisava aprender sobre dinheiro, sobre como as pessoas ricas pensavam. Sobre por que, com o mesmo número de horas num dia, alguns homens construíam impérios e outros, como ele, construíam apenas dívidas. Chegou em casa, abriu o notebook e passou 3 horas pesquisando. Não sobre investimentos milagrosos, não sobre criptomoedas. Ele começou do zero absoluto. O que é educação financeira? O que é orçamento? O que é juros compostos? E foi nessa noite que Gabriel teve o primeiro choque da sua vida financeira. Um choque que ele descreveria anos depois como o momento em que descobri que fui enganado a vida toda, não por uma pessoa, mas por uma mentalidade. Ele descobriu, lendo um artigo simples de finanças pessoais, que os 8.000 reais que ele devia no cartão de crédito, que ele pagava o mínimo todo mês, estavam crescendo a uma taxa de quase 14% ao mês. E que ele já tinha pagado nos últimos 2 anos mais do que o valor original da dívida, mas o saldo ainda estava lá. Ele foi dormir com uma sensação que misturava raiva e esperança. Raiva do tempo perdido. Esperança de que ainda havia tempo. No sábado, Gabriel acordou cedo. Não pelo despertador. Acordou por conta própria, com energia, o que não acontecia há anos. Foi até a padaria, comprou um café, voltou, abriu um caderno que estava sem uso desde a faculdade e começou a anotar tudo. Pegou todos os extratos bancários dos últimos 6 meses e fez o que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Olhou para a realidade de frente. O que ele viu era perturbador. Ele gastava 340 por mês em aplicativo de delivery, quase 200 reais em assinaturas que sequer usava, mais de 600 reais por mês em compras parceladas de coisas que ele mal se lembrava. E o pior, ele não tinha nenhum real guardado. 0. Se ele perdesse o emprego hoje, em 2 meses estaria na rua. Essa percepção gelou o sangue dele. E foi essa frieza que ele precisava. Gabriel passou o fim de semana inteiro fazendo o que chamou de a cirurgia do orçamento. Cancelou 5 assinaturas naquele mesmo dia, deletou 3 aplicativos de delivery do celular, ligou para a empresa do cartão e renegociou a dívida, conseguindo reduzir os juros de 14% para 4,9% ao mês. Ainda era alto, mas já era diferente. Depois, chamou Camila, sentou na cozinha com ela e teve uma conversa que os dois evitavam há 2 anos. Uma conversa honesta sobre dinheiro, sobre o que eles deviam, sobre o que eles ganhavam, sobre o que eles queriam construir. Camila chorou um pouco, não de tristeza, mas de alívio, porque ela também carregava esse peso em silêncio e finalmente alguém havia colocado tudo na mesa. O primeiro mês foi o mais difícil. Gabriel tinha criado um orçamento rígido, 800 reais de aluguel, 400 de alimentação, 300 de transporte, 200 reais de contas fixas, 600 para pagar as dívidas e 200 reais que ele chamou de fundo de emergência. Isso significava que sobravam exatos 300 reais para todo o resto. Sem delivery, sem balada, sem compras por impulso. Camila entrou no projeto com ele. Os dois passaram a cozinhar em casa, planejar as compras do mês e usaram o método do envelope para controlar os gastos com dinheiro físico, uma técnica que ele havia aprendido num canal de finanças no YouTube. A primeira semana foi horrível. Na segunda semana,
ficou estranha. Na terceira semana, começou a parecer normal. E no final do primeiro mês, quando Gabriel abriu o aplicativo do banco e viu 200 rales na poupança, um valor que para a maioria das pessoas seria ridículo, ele sentiu uma emoção que não sabia nomear. Depois percebeu que era dignidade. Era a primeira vez em anos que ele havia terminado o mês com dinheiro no banco. Esse sentimento, pequeno mas poderoso, foi o combustível que ele precisava para continuar. No segundo mês, algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que passava suas noites assistindo série e rolando o feed de redes sociais, começou a substituir esse tempo por leitura e aprendizado. Comprou, por 40 rales em uma livraria de usados, 3 livros que mudariam completamente sua mentalidade. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, e Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Ele lia toda noite, das 22h à meia-noite, e conforme lia, o mundo ia ficando diferente. Não porque os livros tinham fórmulas mágicas, mas porque eles iam desconstruindo uma crença que ele carregava desde criança, a de que dinheiro era algo que te acontecia, não algo que você construía. O Kiyosaki, especificamente, introduziu para Gabriel um conceito que ele nunca havia ouvido: a diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo que tira. O carro dele? Passivo. O plano de telefone superfaturado? Passivo. A poupança? Tecnicamente um ativo, mas com rendimento menor que a inflação, ou seja, um ativo que perdia valor. Gabriel passou uma noite inteira fazendo a lista dos seus ativos e passivos e constatou com choque que tinha quase nenhum ativo real na vida. Era um homem que trocava tempo por dinheiro todo mês, gastava quase tudo e o ciclo reiniciava. Ele era, usando as palavras do livro, um hamster na roda. E a roda girava rápido, mas não saía do lugar. No terceiro mês, Gabriel tomou a segunda grande decisão da sua jornada. Ele decidiu que precisava de uma renda extra, porque só cortar gastos não seria suficiente para quitar as dívidas no prazo que queria e ainda construir patrimônio. Mas ao invés de sair procurando bico aleatório, ele fez algo inteligente. Pensou no que ele já sabia fazer bem e que podia transformar em serviço. Ele era um bom analista de sistemas. Conhecia banco de dados, sabia desenvolver planilhas complexas em Excel, entendia de automação de processos. Criou um perfil numa plataforma de freelance, montou um portfólio com 3 projetos que havia feito para o trabalho e começou a oferecer serviços. Na primeira semana, nada. Na segunda, um cliente pequeno pagou 315 centavos por uma planilha automatizada. Era pouco, mas foi a prova de conceito que ele precisava. No mês seguinte, fez 900 alhos em freelas. No mês depois, 1.800 arralhos. Em 6 meses de trabalho consistente, nas noites e fins de semana, Gabriel estava fazendo entre 2.500 e 3.000 reais por mês de renda extra, além do salário fixo. E 100% desse dinheiro tinha um destino específico: quitar dívidas e começar a investir. Com 10 meses de jornada, as dívidas do cartão estavam quitadas. Foi uma noite inesquecível. Ele e Camila foram até um restaurante simples, comeram uma pizza, beberam uma Coca-Cola gelada e fizeram um brinde com um copo de plástico. Celebração de milionários, Camila brincou. Os dois riram, mas por dentro, Gabriel sabia que era muito mais que isso. Era a prova de que a mentalidade havia mudado de forma permanente, porque eliminar aquela dívida não era só uma conquista financeira. Era a confirmação de que ele era capaz de fazer o que dizia que ia fazer. Era integridade com ele mesmo. E essa virada comportamental era tão valiosa quanto qualquer investimento que ele faria dali para frente. Com as dívidas quitadas e o freela crescendo, Gabriel começou a estudar investimentos de verdade. Não no modo, quero ficar rico rápido, mas no modo, quero entender o sistema.
Estudou renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Entendeu como o CDI funcionava, o que era a taxa Selic e como ela impactava os seus rendimentos. Depois, estudou renda variável, ações, FIIs, ETFs. Abriu conta numa corretora e investiu os primeiros R$ 500 em Tesouro Selic, o investimento mais conservador e seguro do mercado. Parecia ridículo, mas foi o ato de abrir a conta, transferir o dinheiro e apertar o botão que criou o hábito. E o hábito era o que importava. 1 ano e 2 meses depois daquela manhã no banheiro do trabalho, Gabriel tinha $8, $400 investidos, 0 de dívida e uma renda mensal total de quase $7.000. Ele ainda morava no mesmo apartamento, ainda usava o mesmo carro, mas era uma pessoa completamente diferente por dentro, mais calmo, mais focado, com um senso de propósito que nunca havia experimentado antes. E foi nesse momento que aconteceu algo que ele não havia planejado, mas que era, em retrospecto, completamente inevitável. As pessoas ao redor começaram a perceber a mudança. Um colega de trabalho perguntou como ele havia quitado as dívidas. Depois pediu ajuda para organizar o próprio orçamento. Depois um primo. Depois um amigo da Camila. Gabriel percebeu que tinha algo que as pessoas queriam. Não só dinheiro, mas clareza, método, direção. E foi aí que nasceu, de forma completamente orgânica, aquilo que se tornaria o segundo negócio da vida dele. Ele começou a documentar sua jornada num perfil no Instagram. Sem edição, cara. Sem estúdio, só ele, o celular e a história real que estava vivendo. Em 3 meses tinha 4.000 seguidores. Em 6 meses, quase 22.000. E as pessoas não seguiam porque ele era rico. Seguiam porque ele era real. Porque estava no meio do caminho, sujo de dívidas passadas, mas construindo algo novo e mostrando cada tijolo sendo colocado. Com a audiência crescendo, Gabriel foi convidado a criar um curso online sobre organização financeira pessoal. Ele não queria ser mais um guru da internet, então fez diferente. Ao invés de prometer resultados milagrosos, criou um curso baseado exatamente no método que ele havia aplicado. Detalhado, honesto, cheio de planilhas reais e estudos de caso reais. Lançou pela primeira vez com 47 alunos e faturou $400. Um mês depois, relançou com uma lista de espera e vendeu para 180 pessoas. Usou 80% do lucro do curso para investir. O restante para melhorar a produção do conteúdo. E assim a bola de neve começou a girar mais rápido. Porque cada real investido gerava rendimento. Cada conteúdo publicado trazia mais seguidores. Cada seguidor era um potencial aluno. Cada aluno financiava mais investimentos. Gabriel havia entendido, na prática, o que os livros chamavam de ciclo virtuoso. Enquanto a maioria das pessoas está presa num ciclo vicioso, onde o dinheiro que entra financia mais consumo e mais dívida, ele havia criado o oposto. Cada recurso que entrava alimentava a geração de mais recursos. 2 anos e 8 meses após aquela manhã de terça-feira chuvosa, Gabriel e Camila se casaram. Não num casamento extravagante, mas num evento simples, bonito, pago à vista, sem dívida nenhuma. Na lua de mel em Lisboa, enquanto sentava num café olhando para o Rio Tejo, Gabriel abriu o aplicativo da corretora. Tinha 67.000 galhos investidos. O curso já gerava uma renda recorrente de quase $4.500 por mês. O freela tinha evoluído para uma pequena consultoria que faturava entre R$5.000 e R$8.000 mensais. E o salário do emprego fixo, que ele havia pedido aumento com base no seu desempenho e numa postura completamente diferente de 2 anos antes, havia pulado para R$5.000. $800. Ele digitou os números no celular e mostrou para Camila. Renda total naquele mês. R$16. $200. Ela sorriu e disse: "Você lembra quando a gente achava que R$3, $800 era o teto da nossa vida?" Gabriel não respondeu.
Ficou olhando para o rio, porque a emoção era grande demais para traduzir em palavras naquele momento. Mas a história de Gabriel não termina aí. Termina, na verdade, no capítulo mais importante de todos, aquele que separa quem realmente muda de vida de quem só muda de salário. Porque ter mais dinheiro não é o mesmo que ter mais inteligência financeira. Gabriel sabia disso, e foi por isso que ele continuou estudando, evoluindo seu portfólio, diversificando suas fontes de renda e, acima de tudo, mantendo a mentalidade que havia construído com tanto esforço. Com 3 anos e meio de jornada, ele e Camila compraram o primeiro apartamento. Não o apartamento dos sonhos. Um de 2 quartos numa região boa de São Paulo, financiado sim, mas com 40% de entrada, paga à vista graças aos investimentos que havia construído. A prestação foi calculada para representar menos de 25% da renda mensal deles, dentro do que os especialistas recomendam. Gabriel nunca mais tomou uma decisão financeira por impulso. Cada compra relevante era pensada, calculada, planejada. E Camila, que havia entrado na jornada junto desde o começo, havia desenvolvido sua própria educação financeira, montado uma reserva pessoal e estava estudando para abrir um pequeno negócio no ramo de moda sustentável, algo que ela amava e que havia deixado de lado por falta de dinheiro e de coragem. A prosperidade de um havia alimentado o sonho do outro. 4 anos e 3 meses depois daquela virada, num domingo de manhã, Gabriel estava sentado na varanda do apartamento com uma xícara de café, o notebook no colo e uma visão que ele registrou no celular e publicou nos stories. Do lado esquerdo da tela, uma screenshot da conta bancária com $180 que ele havia guardado daquela terça-feira de 4 anos atrás. Do lado direito, o extrato de investimentos daquele dia. $214,00 distribuídos entre Tesouro Direto, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários e CDBs de médio prazo. A legenda era simples. Mesma pessoa, mentalidade diferente. 4 anos de diferença. Aquele post teve 340 mil visualizações em 24 horas, porque tocou em algo que muita gente sente, mas poucos falam abertamente: a vergonha da vida medíocre. O medo de admitir que a vida que você está vivendo não é a vida que você quer viver. A dificuldade de dar o primeiro passo quando você está no fundo, cheio de dívida, sem dinheiro e sem perspectiva. E é exatamente aí que está a lição mais importante da história de Gabriel Mendes. Não foi a planilha que mudou a vida dele. Não foi o freela. Não foram os investimentos. O que mudou a vida dele foi uma decisão tomada no banheiro de um escritório, numa tarde de sexta-feira, de não mais aceitar a mediocridade como destino. Foi a coragem de olhar para a realidade sem filtro. Foi a humildade de admitir que não sabia nada sobre dinheiro e precisava aprender do zero. Foi a disciplina de fazer o que estava certo, semana após semana, mesmo quando era difícil, mesmo quando os amigos saíam e ele ficava em casa estudando, mesmo quando o saldo ainda era pequeno e a dívida ainda parecia gigante. Foi a consistência de continuar quando os resultados ainda não eram visíveis, porque a vida rica não começa quando você tem dinheiro. A vida rica começa quando você decide, de forma definitiva e irrevogável, que você não vai mais aceitar menos do que você é capaz de construir. E Gabriel percebeu algo que ele repete até hoje para as mais de 180. 0 pessoas que o seguem nas redes sociais. A diferença entre você hoje e você, daqui a 5 anos, não vai ser determinada pelo quanto de sorte você teve. Vai ser determinada pelos hábitos que você escolher cultivar, pelas informações que você decidir buscar e pela coragem de tomar a primeira decisão, aquela que assusta, aquela que dói, mas que é a única que importa. A decisão de que a vidinha medíocre não é mais uma opção. Gabriel tem 35 anos hoje, tem renda passiva suficiente para cobrir todas as suas despesas básicas.
tem um negócio digital crescendo, tem um casamento sólido, tem uma filha de 8 meses chamada Helena, que ele olha toda manhã com a certeza de que ela crescerá ouvindo frases completamente diferentes das que ele ouviu. Não, dinheiro não é pra gente, mas dinheiro é uma ferramenta e você vai aprender a usá-la bem. Não, gente da nossa família não nasce para ser rico, mas riqueza é construída com hábito, método e mentalidade. E você tem tudo isso. O ciclo que foi passado de geração para geração na família Mendes, aquele ciclo de escassez, de pobreza de perspectiva, de trabalho duro sem acumulação, foi quebrado. Não por um golpe de sorte, não por uma herança, por uma decisão, por um caderno aberto num sábado de manhã, por um compromisso consigo mesmo que nunca foi quebrado. E se você chegou até aqui, se assistiu essa história do começo ao fim, eu preciso que você faça uma coisa agora. Não amanhã. Agora. Pega um papel ou abre o bloco de notas do seu celular e escreve 3 números. O quanto você ganha por mês, o quanto você deve hoje e o quanto você tem guardado. Esses 3 números são o seu ponto de partida. E não importa se eles são feios, não importa se eles te envergonham. O que importa é que você os olhou de frente como Gabriel fez, e que a partir desse momento você não se permite mais fingir que não sabe como está a sua vida financeira. Porque a ignorância confortável é a prisão mais cara que existe, e a liberdade começa com a verdade. Bem-vindo à jornada da prosperidade. Sua história começa agora.